Leitura do artigo O fim do mito sobre o Papa de Hitler, original de Catholic Herald, traduzido pela equipe Cristo New para Eponeri e publicado no site do Padre Paulo Ricardo. O fim do mito sobre o Papa de Hitler. Por 60 anos, a verdade sobre a batalha do Papa Pio XII contra o nazismo tem sido suprimida. Mas novas evidências tornam inegável o seu heroísmo. Passou despercebido pela imprensa mundial, mas uma notável reviravolta ocorreu recentemente nos estudos sobre o Holocausto. Quase 2 anos atrás, a Fundação Internacional Wallenberg, um instituto de pesquisa histórica, iniciou um projeto modesto, marcar as casas da vida, lugares onde judeus eram protegidos durante a guerra, com uma placa memorial. Foram encontradas mais de 500 casas como essas na Itália, França, Hungria, Bélgica e Polônia. Eduardo Eurnekian, presidente da fundação, escreveu que, para nossa surpresa, descobrimos que a esmagadora maioria das casas da vida eram instituições relacionadas à Igreja Católica, incluindo conventos, mosteiros, internatos, hospitais, etc. Em Roma apenas, quase 4.500 pessoas encontraram refúgio em igrejas, conventos, mosteiros e internatos. Em Varsóvia, a Igreja de Todos os Santos protegeu judeus. Isso é notável porque a pena para poloneses que abrigassem judeus era o campo de extermínio ou, mais provavelmente, a execução sumária. Que uma fundação nomeada após Raoul Wallenberg encontre uma colaboração católica tão ampla para salvar a vida de judeus, é coisa muitíssimo apropriada. Wallenberg foi um diplomata sueco em Budapeste durante a guerra. Ele e Angelo Rota, o núncio papal, salvaram 120.000 dos 150.000 judeus da cidade. Wallenberg foi preso pela Guarda Vermelha e nunca mais visto. As notícias sobre as casas da vida só são surpreendentes porque a verdade sobre a Igreja e o povo judeu na Segunda Guerra Mundial tem sido escondida. Vários ajudantes do Papa da época da guerra, Pio XII, reconhecem que trabalharam para resgatar judeus sob instruções diretas do pontífice. Eles ainda incluíram 2 futuros papos, Monsenhor Angelo Rachele, João Schie, e Monsenhor Giovanni Battista Montini, Paulo VI. Pio XII mesmo protegeu judeus tanto no próprio Vaticano como em Castel Gandolfo. Este é um bom momento para marcar o testemunho da Igreja contra o nazismo. 80 anos atrás, a 14 de março de 1937, Pio XI publicou em Maitibrennen der Sarga, com grande preocupação, uma encíclica, propositalmente escrita em alemão, condenando o nazismo. Quem quer que exalte a raça, ou o povo, ou o Estado, e divinize-os a um nível idolátrico, perverte a ordem do mundo criado por Deus, escreveu o Papa. O secretário de Estado de Pio XI era o cardeal Posselli, futuro Pio XII. Ele distribuiu secretamente o texto, que ajudara a redigir, dentro da Alemanha. 4 anos antes, ele havia negociado uma concordata entre a Santa Sé e a Alemanha, não para apaziguar o nazismo, mas para ter algum meio de conter os nazistas através de um tratado internacional. O regime referia-se a ele como um amante de judeus. Posselli fez mais de 50 protestos contra a política nazista, nos dias que antecederam a aprovação da Lei de Concessão, que garantiu a Hitler o poder para decretar leis sem a aprovação do Reichstag. Posselli foi considerado tão antinazista que o Terceiro Reich tentou impedir a sua eleição como Papa em 1939.
A história pessoal de Pucelli é importante. Ele era um amante da cultura germânica e, igualmente, da cultura judaica desde sua juventude. Como núncio na Bavária durante a breve República Comunista de 1919, demonstrou sua coragem pessoal, permanecendo em seu posto. Sua simpatia e amizade com judeus, incluindo o grande maestro Bruno Walter, era bem conhecida, e ele concedeu auxílios discretos a muitos. A pedido de Walter, conseguiu a liberdade de um músico, Osip Babrilovich, preso em um massacre, pogrom, enquanto a Bavária estava sob o domínio comunista. Em segurança na América, Gabrilovich tornou-se o diretor e fundador musical da Orquestra Sinfônica de Detroit. Walter, por sua vez, tornou-se católico. Antes da guerra, Pucelli assumiu riscos extraordinários para ajudar a oposição alemã. Ele sabia que os generais estavam planejando um ataque contra Hitler, e fez com que notícias de suas intenções chegassem ao governo britânico. Em uma situação de grande dificuldade, Pio XII fez o que ninguém mais fez para salvar a vida de judeus durante a guerra. Ele bem sabia o que realmente estava acontecendo ao povo judeu. Naquela época, muitos estavam na defensiva, incluindo um diplomata britânico que escreveu sobre estes judeus queixosos. Nem o Reino Unido, nem a América facilitaram a fuga de judeus para o exílio. O Kindertransport foi uma abençoada exceção. Nos anos da guerra, Pio XII atuou diretamente na Itália e por meio de diplomatas papais na Romênia, Hungria, Eslováquia e outros lugares. Não surpreendentemente, dadas as circunstâncias, não há nenhum número exato daqueles que foram salvos pelo Papa ou pela Igreja de um jeito ou de outro. Talvez tenha sido algo entre 500 e 860 mil. As declarações de Pio XII tanto antes como durante a guerra eram inequivocamente hostis ao nazismo. Os aliados podiam querer mais, mas o preço seria o fim de todo o bem que o Papa podia fazer. Os nazistas entendiam os pronunciamentos dele muito bem. Um plano para sequestrá-lo em 1944 foi apenas evitado pela improvável intervenção do general da SS Karl Wolff. O Papa foi também completamente claro sobre os males do comunismo e da viciosa perseguição religiosa dos stalinistas. Mas não disse nada sobre isso durante a guerra. Os diplomatas aliados no Vaticano entenderem isso, pois só preservando a neutralidade da Santa Sé o Papa podia conceder refúgio a milhares de judeus em casas religiosas na Itália e mesmo no Vaticano. Isso também lhe permitiu manter contatos a fim de que informações sobre os prisioneiros de guerra e do Holocausto pudessem chegar aos aliados. Tudo isso era conhecido durante e após a guerra, inclusive por judeus. Albert Einstein, que escapou do regime nazista, disse em 1940, somente a Igreja permaneceu firmemente do outro lado da campanha de Hitler para suprimir a verdade. Eu sou obrigado, portanto, a confessar que agora louvo sem reservas o que uma vez eu desprezei. Chaim Weizmann, primeiro presidente de Israel, e Isaac Herzog, líder dos rabinos de Israel, prestaram igualmente generosos tributos a Pucelli. Israel Zolli, chefe dos rabinos de Roma, tornou-se católico e, em homenagem ao Papa, tomou o nome cristão de Eugênio. Depois da morte de Pio XII em 1958, Golda Meir, então ministra israelita das Relações Exteriores, escreveu: "Nós choramos um grande servo da paz." Os nazistas odiavam a Igreja.
Milhares de padres católicos foram aprisionados, especialmente em Dachau, o campo dos padres. É verdade que alguns bispos seguiram uma política de apaziguamento. O cardeal Adolf Bertrand de Breslau supostamente teria ordenado missa de requiem para Hitler, em 1945. Alguns católicos traíram judeus e chegaram a massacrá-los, como em Jedwabne, em 1941. Mas outros, notavelmente o bispo Clemens August von Gehlen, de Münster, e o bispo Konrad von Preise, de Berlim, fizeram tudo o que podiam para resistir ao nazismo. O agente de Preise e cura da Catedral de Berlim, Bernard Lichtenberg, foi judicialmente morto e agora é reconhecido como um mártir. Passados quase 60 anos, no entanto, desde a morte de Pio XII, sua reputação tem sido manchada. Exemplo recente foi uma reportagem da BBC que relacionou a oração silenciosa do Papa Francisco em Auschwitz a um ato de reparação pelo silêncio da Igreja Católica. A corporação estava simplesmente repetindo aquilo que se tornou a visão comum sobre Pio XII e a Igreja durante a guerra. Deixemos, entretanto, a última palavra para o próprio Papa Pio XII. Em 1943, ele escreveu: chegará o momento em que documentos não publicados sobre esta terrível guerra serão tornados públicos. Então, a tolice de todas as acusações se tornarão tão claras como a luz do dia. Sua origem não é a ignorância, mas o desprezo pela Igreja. Naquela época, o Papa estava se referindo à propaganda nazista. Mas suas palavras se aplicam igualmente bem às calúnias maliciosas contra ele lançadas nos últimos 60 anos.